Olá, sou o Rafael Razotto, aluno de Engenharia da Computação da UTFPR. Estou fazendo esse vídeo, pois ela é uma videoaula para a matéria de Física 2, na qual eu vou contextualizar o conceito de oscilações e ondas na toda a área de elétrica e eletrônica. Basicamente, os conceitos gerais utilizados, né? Vou primeiro tentar explicar a ideia de corrente alternada, né? Que é o mais utilizado, tipo, no nosso cotidiano. É o mais comumente encontrado, né? Ah, bem, a corrente alternada, basicamente, ela é qualquer corrente que não tenha, digamos assim, um nível estável. Ela não necessariamente tem que ser, tipo, parte do seu ciclo positivo ou negativo. Na realidade, positivo e negativo é só, tipo, meio que uma convenção, né? Mas a ideia da corrente alternada, principalmente no nosso cotidiano, é uma onda senoidal que opera em 60 Hz, né? Isso é uma convenção brasileira. Muitos países utilizam 60 Hz, mas tem alguns que utilizam 59 para menos, né? E, bem, o Brasil, ele utiliza 60 Hz em todo o território nacional, então, basicamente, e temos uma rede elétrica muito tecnológica, né? É uma rede elétrica em tese, muito boa. E a gente, pelo fato do país inteiro usar a mesma frequência, a gente consegue fazer uma transição de energia pelo país inteiro, né? Não tem problema de compatibilidade, que a frequência é muito importante para isso. Mas bem, o que importa pra gente aqui basicamente é a onda ela opera em 60 Hz, que é a frequência, né? Que é um dos conceitos principais, e também temos a amplitude, né? A onda aqui em Curitiba, tipo, claro, a amplitude é uma coisa que vai variar bastante, tanto que eu vou explicar isso no próximo slide, porque utilizamos a corrente alternada na transição de energia. Mas, a grosso modo, em Curitiba temos 127 volts, né? Santa Catarina, por exemplo, na praia, por exemplo, a maioria é 220 volts. E isso é basicamente o transformador da rua, né? A maioria das quadras tal, tem um transformador que abaixa a tensão de alguns kilovolts, ou centenas de, tipo, ali na casa do 1 kV ou um pouco para cima, para 127 ou 220, né? E esse 127 ou 220 não é bem a tensão de pico da onda, não é a amplitude da onda. É uma tensão que meio que diz qual seria um valor equivalente para a potência fornecida por essa onda em corrente contínua. Então, basicamente, a onda em Curitiba é 127 volts, mas seu pico é por volta dos 180 volts, como demonstrado aqui no gráfico, né? Uh, por que utilizamos corrente alternada na rede elétrica? Bem, basicamente, o principal motivo é que quando ocorreu a Guerra das Correntes, né, que a gente chama assim, que era a disputa entre corrente contínua por parte do Edison e a corrente alternada por parte do Nikola Tesla, a corrente alternada ela permite uma manipulação mais fácil da tensão através de transformadores. Corrente contínua não tinha tecnologia suficiente na época para você fazer essas manipulações de tensão. Então, basicamente, a sacada do Tesla foi: o principal problema é que as linhas superaqueciam em longas distâncias, quando você passava uma potência muito alta por ela, você transmitia muita potência por ela, e além disso, você não conseguia transmitir a longas distâncias. A sacada do Tesla foi: bem, se a gente, na relação de transformadores, quanto maior a tensão, menor a corrente, porque a potência tem que se manter, né? Nessa relação, que é basicamente, a grosso modo, é pelo número de voltas que tem entre a bobina primária e secundária no transformador, como mostrado aqui na imagem, né? Então, a relação de N1 e N2 vai dizer a relação entre tensão e a corrente também, né? Quanto maior a tensão, menor a corrente, para manter isso. Então, basicamente, a sacada do Tesla foi: bem, como a gente consegue manipular facilmente a tensão que vai ser transmitida, subindo bastante a tensão, a gente tem uma corrente menor. E a fórmula da potência, se a gente utiliza a lei de Ohm, a gente consegue chegar a essa fórmula aqui, bem simples, que basicamente fala que a potência que vai ser dissipada na rede elétrica, né, nos fios de condução, vai ser a resistência desses fios e ao quadrado da potência. E como você está baixando bastante a corrente quando você eleva a tensão, você está tipo, diminuindo, entre aspas, ao quadrado, né? Então, você consegue ter perdas muito pequenas. E basicamente esse é o motivo pelo qual a gente adota a corrente alternada. Porque na prática, normalmente a gente usa corrente contínua nos nossos aparelhos, computadores, celulares, tirando a geladeira e o, o micro-ondas, grande parte dos aparelhos, principalmente eletrônicos, utilizam corrente contínua.
né? Mas a transmissão, essencialmente, ela é alternada justamente por causa disso. Né? Só recentemente começaram a surgir linhas de corrente contínua, principalmente lá no Reino Unido, Estados Unidos, por causa que a tecnologia avançou tanto que se tornou viável atualmente. Mas antigamente, né, nesses últimos 100 anos, basicamente sempre foi corrente contínua. Né? Nisso também temos a questão do sistema trifásico na parte elétrica. Por que utilizamos o sistema trifásico? O que é o sistema trifásico? Né? Basicamente, a onda trifásica, ela é a onda que a gente chega aqui em casa, né? Só que ela tem uma constante de fase diferente entre elas, né? Então, essas ondas, elas são separadas em 120 graus, né? Como eu fiz aqui, demonstrei aqui no GeoGebra, esse print aqui é do GeoGebra. Eu separei essas ondas em 120 graus, e o interessante a se notar é o seguinte, aqui é um esquema elétrico de um sistema trifásico, né? Temos temos três fontes, né, de corrente alternada em RMS e 127 volts, né, em corrente alternada. E elas fornecem cargas para três, tipo, elas fornecem energia para três cargas, né, que eu representei com esses resistores. Então pense assim, essas cargas a gente pode interpretar no mundo real, né, isso aqui seria uma forma muito simples de explicar o que é o sistema de transmissão atualmente, tá? Essas três cargas são casas, basicamente, casas, indústrias, e as companhias de energia, elas fornecem tipo, elas têm essas três fases, e ela escolhe quais fases elas vão meio que fornecer para casas, tal. Normalmente as casas recebem uma ou duas fases, né? Acredito que a maioria duas fases. E são justamente parte dessas três fases que compõem a nossa rede elétrica. E isso é interessante porque se a fornecedora de energia consegue meio que equilibrar essas cargas, deixá-las com valores bem semelhantes, ocorre um fenômeno bem peculiar que quando você realiza a somatória dessas fases, tipo, aqui nesse fio que volta, você basicamente tem uma diferença de potencial de, tipo, a soma de todas as tensões ali é zero. Sendo assim, como isso ocorre por quê? Porque normalmente a tensão que vai por uma fase pode ir retornando por outra fase. Isso é um pouco confuso, claro, não vou explicar isso aqui muito a fundo, mas basicamente isso pode, em certos casos, eliminar a necessidade desse fio que retornaria para essas fontes, né? E por isso você consegue fazer economia de material. Então esse é um dos motivos pelo qual a gente usa o sistema trifásico, tá? Ele pode tipo, ele tira a necessidade de um quarto fio, por exemplo, né? Além disso, eu também fiz iniciação científica pelo TFPR durante o meu curso técnico, e ela foi voltada principalmente para essa área de transferência de energia sem fio. Não vou entrar muito a fundo, mas basicamente o que eu estudei lá foi o uso de várias bobinas, mas um conceito que eu acho muito legal de passar aqui nessa videoaula é a ideia de circuitos ressonantes em transferência de energia sem fio. Um circuito elétrico ressonante, basicamente, claro, ele só existe em corrente alternada, só que ele usa características de indutância e capacitância, tá? Bobinas e capacitores. Não vou entrar muito a fundo o que são, mas eles apresentam certas perdas quando tipo, eles têm características bem peculiares, né? O transformador é feito por bobinas, por exemplo, por indutores. Mas eles apresentam algumas características bem peculiares em regime alternado. E nisso eles apresentam alguma perda de potência, tá? Em regime alternado. E uma forma de você contornar essa perda de potência é você chegando numa frequência de ressonância. Que ela seria o quê? Essa frequência de ressonância, meio que a impedância, que seria uma parada bem semelhante à resistência, do capacitor, ela anula a impedância do indutor. Dessa forma, as únicas perdas do circuito são nos componentes resistivos, né? Como resistores. Ou seja, você consegue literalmente transmitir com muito mais eficiência a energia de uma bobina para uma outra bobina, como é representado aqui por M12, né, na imagem. Então, é um conceito legal, a gente usa isso bastante na disciplina de Física 2. A gente vê aqui ômega, né, que é a frequência angular. Então a gente sabe basicamente que a frequência angular de ressonância é dada pela 1 sobre raiz de LC. L é o valor de indutor, né, indutância, que é dado em Henrys, e C é a capacitância, que é dada em Faradays. Tá? Na parte de eletrônica, é uma
é uma área que usa muito oscilação. Eu não vou entrar também tão a fundo aqui, para o vídeo ficar curto. Mas eu separei aqui 3 utilizações principais na parte de eletrônica, que são bem interessantes, né? O clock, que muita gente já deve ter ouvido falar, principalmente na parte de computadores, né? Quem gosta de hardware e tal. Ela é uma onda utilizada para sincronização de componentes eletrônicos. A grosso modo, mas no geral é a definição de clock. Então, assim, em muitos circuitos é interessante você ter os seus componentes trabalhando em sincronia, né? Então, o clock é uma onda gerada por algum componente. Atualmente é muito usado o cristal pela sua precisão, mas existem circuitos integrados, chips que também geram clock. E eles geram uma frequência, e quem desenvolve o circuito sabe a frequência desse oscilador e consegue usar ela para diversos fins, principalmente para controle de circuitos eletrônicos digitais, né? O clock de computador é um dos melhores exemplos disso. Então ele pode ser usado para contar tempo, controle de execuções de um circuito, né? Então ele sincroniza todos os circuitos de uma placa, né? O PWM também é muito usado, ele é uma ideia bem interessante. E assim, basicamente ele tenta ser uma onda contínua, só que você consegue determinar qual porcentagem do tempo essa onda vai estar ativa, né? Como é mostrado aqui nessa imagem. Então, quando você está em 0%, você não está fornecendo nenhuma carga, né? Quer dizer, você não está fornecendo nenhuma energia para sua carga. 25%, você está fornecendo 25% da energia que você pode fornecer para sua carga. Então, isso é muito usado, por exemplo, em motores, já foi muito usado em jeans, né? De lâmpadas. Normalmente tem alguns circuitos eletrônicos que, tipo, claro, a lâmpada tem que ser compatível com o DIN, mas você pode fornecer pulsos, tipo, frações da rede elétrica para uma lâmpada e dessa forma você consegue controlar a luminosidade dela, né? E áudio também. Áudio é um dos melhores exemplos, né? Áudio desde ondas mecânicas a gente usa muito em eletrônica, né? Ondas no gerais a gente usa bastante, mas o áudio também é uma delas, né? Controle de áudio. No nosso curso a gente também, de computação, eu tive uns trabalhos que eu tive que mexer com áudio no primeiro período. Então, esses são os usos que eu quis trazer. E, bem, a gente tá com 12 minutos de vídeo, então acho que eu vou ficar por aqui. Obrigado pela oportunidade, né? Tipo, de poder fazer esse vídeo. Eu gosto de trazer conhecimentos que eu tive durante o técnico para os meus colegas, amigos, né? Então, acho que é isso. E, bem, muito obrigado.